gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje mais uma vez eu trouxe, assim como na semana passada eu trouxe uma sugestão do Alê, hoje eu tô seguindo uma sugestão da Andrea, que é falar por que ser vegano, por que se tornar vegano, né? Antes de tudo, eu gosto de dizer, sim, eu sou uma gorda vegana. Olha, pode ser gordo e pode ser vegano. Gordo não é aquela gente glutona, come um monte de carne, um monte de queijo, um monte de porcaria. Pois é, eu sou essa pessoa que não como carne, não como queijo, não como ovo, não como leite, nada derivado, nada de origem animal, não como um monte de porcaria. Gente, que loucura, não é mesmo? Enfim, a questão é a seguinte, o veganismo, ele entrou na minha vida faz pouco tempo. Antes de ser vegana, eu fui vegetariana, né, por um momento ali de transição, que eu, no meu caso, muito particular, entendi que era necessário, não é uma regra, né, aqui ninguém também veio colocar regras, eu vim falar sobre a experiência, e aí depois eu me tornei, então, vegana. Por que eu me tornei vegana, né? A primeira coisa foi que eu comecei a assistir um canal, o Tese 11, né? É um canal aí muito legal do YouTube, vale a pena, da Sabrina Fernandes. E ela é vegana e eu comecei a ver os vídeos dela sobre ecossocialismo, que é um tema sobre o qual eu comecei a estudar faz pouco tempo, mas que eu sempre entendi que era um tema importante. E eu já tinha dentro de mim que a gente chegaria num momento, num impasse social muito grande, muito pela perspectiva da questão ambiental, né? Pela questão da natureza. E estamos vivendo realmente isso. Já há uns anos eu vinha pensando nisso, não como um guru, não como alguém que criou uma teoria, mas eu cheguei até a falar uma vez para um amigo que eu achava que era esse o campo que traria e evidenciaria as questões da desigualdade da sociedade de uma maneira muito intensa, e é isso que a gente está vivendo agora. Mas enfim, eu comecei a assistir a Sabrina pra saber um pouco mais sobre ecossocialismo, e a Sabrina também é vegana. E aí, eu vi dois vídeos dela que foram muito importantes pra mim, que foi sobre, primeiro, por que os comunistas precisam saber sobre veganismo e por que os veganos precisam saber sobre comunismo. São dois vídeos muito interessantes, né? Porque assim, eu sempre tive no meu discurso uma perspectiva de que não adianta nada atitude individual dentro de uma sociedade capitalista. Não é pelo individual que se muda, é pelo coletivo. Eu ainda acredito que só na perspectiva coletiva a gente transforma a sociedade. Só que eu não acho que isso tire de mim obrigações de ações individuais. Uma vez eu vi a Sabrina falando uma coisa que fez muito sentido na minha vida, que é que a gente precisa começar a performar nessa sociedade, principalmente quem tem o privilégio de ser esclarecido, de fazer determinadas escolhas e determinadas possibilidades, já que dispõe de tantos privilégios, começar a ter ações que sejam possíveis de ser feitas em uma outra sociedade, de performar uma nova sociedade. Por quê? Porque quando nós mudarmos de sistema econômico, e eu acredito que isso vai acontecer, porque este sistema econômico ele é impossível de ser sustentado eternamente, a gente vai precisar de outras maneiras de ser, outras maneiras de agir, outra mentalidade, outras maneiras de pensar. Então, por que não começar a pensar e agir agora dessa forma, se eu posso, se eu tenho privilégios de poder fazer essa escolha, né? Então foi a primeira coisa, e aí eu comecei a pensar muito sobre consumo, que eu era uma pessoa bem consumista, e muito sobre a questão do consumo de animais. E aí eu fui estudar o veganismo, um livro que me ajudou muito a pensar sobre isso é A Política Sexual da Carne, que é muito famoso, e que vai trazer essa perspectiva. E aí também fui estudar um pouco de filosofia sobre libertação animal, né? A Libertação Animal é um outro livro muito famoso, pra entender. E tudo isso fez um mix aqui na minha cabeça, porque eu finalmente consegui uma leitura classista sobre veganismo, que me incomodava muito as leituras que não eram classistas, que eram pós-modernas. Eu consegui uma leitura filosófica e eu consegui uma leitura feminista. Tudo isso me fez chegar num ponto em que era insustentável não ser vegana.
Era absolutamente contraditório com toda a percepção de mundo que eu tenho. Primeiro porque eu acredito, né, e eu prego por aí que não haja seres humanos superiores, uns superiores aos outros, que ninguém é detentor da superioridade, que justamente os sentimentos de superioridade é que geraram as hierarquias sociais, de classe, de raça, de gênero, enfim, tudo isso, né, tá tudo aí interligado, principalmente na sociedade capitalista. Bom, se ninguém é inferior a ninguém, e se a inferioridade sempre se mostrou como a serviço, essa ideia de superioridade sempre esteve a serviço de subjugar o outro, eu achei que não fazia sentido me colocar como superior a outras espécies animais, se eu estou dentro de um ecossistema. Percebe? E se não tem sentido falar de capitalismo sem um olhar ecológico. Um olhar ecológico e um olhar de ecossistema é o olhar que enxerga os seres humanos integrados com todo o resto da natureza. Porque nós também somos seres da natureza. Nós também somos animais. Nós fazemos parte do ecossistema. A gente não está desligado ainda que a humanidade se sinta desligada do meio natural. Porque ela passou a se sentir superior, porque ela desenvolveu o domínio sobre o meio natural. E essa é uma perspectiva que o Marx vai trazer já em algumas leituras, ainda que não tão acentuada, mas ele vai deixar bem claro em alguns trechos de suas leituras sobre como a gente precisa pensar sobre essa interação homem-natureza. O Marx vai trazer, né? Porque aí eu encontro muitos comunistas que vão falar, ah, não, isso aí é uma bobagem, isso aí é menor. Assim como a luta feminista ainda é tratada como menor, assim como a luta racial ainda é tratada como menor, na perspectiva de alguns comunistas. O que é absolutamente contraditório, né? Porque se o sujeito reclama da sociedade de classes, se o sujeito reclama da desigualdade social, ele falar que lutas como por igualdade de gênero, por igualdade racial, luta por igualdade contra o especismo, né? Por igualdade entre os indivíduos na natureza, seja bobagem. Não tem sentido. Não tem sentido eu continuar subjugando os animais para o meu prazer. Se há uma possibilidade, aí não sou eu não estudo esse campo, mas eu estou lendo e me informando muito sobre com quem estuda, há outras possibilidades de nutrição que são fora dessa perspectiva do consumo dos itens de origem animal. E isso cai numa outra coisa que a Sabrina fala muito bem, que é sobre soberania alimentar. Porque as pessoas falam, ah não, mas veganismo é muito caro, veganismo é coisa de burguês. Não, veganismo não é coisa de burguês. Porque eu gasto muito menos hoje no mercado do que quando eu não era vegana. Porque hoje a minha alimentação, ela tem outros itens na sua base que são muito mais baratos do que carne, por exemplo. Há itens industrializados ou quando você pede comida fora de casa, pode ser que de fato essa comida seja mais cara. Esses itens industrializados que vão tentar imitar, né, repetir o sabor dos itens que não são veganos para as pessoas que estão muito presas nesse paladar, eles tendem a ser caros. Porque eles estão dentro de uma grande indústria e que também gera essa questão, né? As grandes indústrias podem monopolizar e aí criar preços estrondosos para isso, mas também, como o consumo é pequeno, para a indústria se manter, acaba também subindo o valor dos alimentos. Mas a questão é possível ser vegano e criar vários alimentos em casa, sem serem alimentos industriais e que são muito mais baratos. Por exemplo, às vezes eu tomo leite de soja, eu compro leite de soja industrial, porque ele tem um saborzinho gostoso e tal. Mas em casa, pra culinária, pro cotidiano, eu uso leites que eu e meu companheiro fazemos. Então a gente faz leite de feijão, a gente faz leite de amendoim, a gente faz leite de coco. A gente vai fazendo os leites que a gente vai usar. E é muito barato. É muito, muito, muito mais barato. Então, não precisa ficar comprando itens industrializados caríssimos. Uma vez ou outra, beleza, mas que nem comprar um requeijão com sabor de queijo. Ou comprar um queijo vegetal, né? Que a gente tem aí algumas marcas que fazem queijo vegetal que vão ter um saborzinho mais próximo do queijo. De vez em quando, ir lá e comprar esse item um pouco mais caro também não é um drama. Afinal de contas, o quilo da mussarela ou o pote de requeijão no mercado não é barato.
Não é barato. Não dá pra falar, é simples, porque é barato. Não é barato, é caro também. A carne está super cara já faz tempo, né? O ovo subiu o preço também. Mas eu tenho a possibilidade de substituir esses itens por itens bem baratos, nutritivos, saborosos e que eu posso criar uma série de alimentos com alimentos cotidianos, com vegetais. Com vegetais eu faço uma série de coisas. E outra coisa, quando eu faço bolo, quando eu faço doce, né, que a minha especialidade tem sido a parte doce dos veganos, ainda que eu não goste muito de doce, eu tô muito especialista em fazer doce. Mas quando eu faço essas coisas, sempre alguém me pergunta: ah, não acredito que não tem ovo aqui, não acredito que não tem leite aqui. E às vezes, inclusive o meu brownie, que não é meu, que eu peguei do Vegetariango, mas que eu faço, todo mundo fala: meu, é muito melhor, é o melhor brownie que eu já comi. Os cookies, melhor cookie que eu já comi. Percebe? Então, assim, ficou meio ambíguo, né? Mas falando sério, assim, primeiro que não é elitista o veganismo. Ele fala sobre algo que a gente não percebe, que é sobre a conquista do controle daquilo que a gente deseja comer, sobre a conquista do controle daquilo que a gente escolhe comer. Porque assim como nós, comunistas, questionamos o capitalismo, dizendo que o capitalismo ele não é o único modo de ser, a gente também pode trazer isso para a premissa de como nós nos alimentamos. O consumo de carne está atrelado, primeiro, historicamente, à questão de poder, principalmente com o advento do capitalismo, se a gente fizer uma leitura, e a Carol vai trazer isso no seu livro, de como a alimentação serviu para a reafirmação da estrutura desigual da sociedade, de como o consumo de carne estava relacionado com mostrar que você era da classe dominante, que o burguês era burguês. Então era uma reafirmação da estrutura de poder. Então, assim como ela vai trazer isso para mostrar que o nosso consumo alimentar está relacionado também com essa questão social, também há a perspectiva de que há outras maneiras de ser. Está culturalmente construído que a carne é a base da nossa alimentação ou que os derivados animais são a base da nossa alimentação. É uma construção, porque o mundo já esteve de outra maneira e o mundo estará de outra maneira no futuro. O mundo já foi de outras formas, já houve ou já houveram outros valores, assim como haverá outras maneiras de ser. O consumo de carne e colocar os animais ao nosso dispor para alimentação nada mais é do que a reafirmação de que há grupos que são superiores a outros e de que como o ser humano fosse superior à natureza. Quando sem a natureza ele não existiria. É muito simples essa premissa. Então, a primeira coisa é entender que não há superioridade entre os seres da natureza. Nós somos espécies diferentes, nós temos diferenças, ainda que não haja moralidade nos animais, não haja racionalidade, a perspectiva racional nos animais, há sentimento, há dor, há compreensão do que acontece em volta. Então, quando um animal tá indo pro abatedouro, ele sabe que ele vai morrer. Não é uma coisa tão simples, né? Eu acho que é super importante entender isso. A outra perspectiva é que a grande indústria da carne, ela destrói a indústria da carne e dos derivados, né? Ela destrói a natureza e o meio ambiente de maneira intensa. Não tem como também negar isso. Se a gente está falando sobre como o capitalismo é predatório para a vida humana e para o meio ambiente, não dá para desligar isso da indústria da carne. Não dá para desligar isso da indústria dos derivados animais, né? Aí você pode dizer: ah, mas aí quando a gente mudar de sociedade, quando a gente tiver uma outra sociedade, a gente vai ter outra relação com a produção e a gente vai ter menos exploração animal. Não necessariamente. Porque há uma lógica produtivista, a maneira como a produção vai se dar e a apropriação da produção vai ser diferente. Mas a lógica produtivista, ela não necessariamente muda. Por que ela não muda? Porque sem a consciência ecoambiental, sem a consciência da perspectiva do ecossistema, não adianta, não tem mudança, não é só uma perspectiva do capitalismo, sabe? De como as coisas são distribuídas. Acontece que para fazer as coisas, há uma coisa por trás, há um sistema por trás. Esse sistema é altamente predatório, destruidor, desigual e coloca a vida animal como inferior e que pode ser subjugada pela gente, né, o tempo todo. Então, a outra coisa é isso, o sistema capitalista
por meio da sua indústria de sofrimento animal, né, de produção de derivados animais e de morte de animais, ele causa um dano ambiental absurdo. Então tem a questão de que os animais são seres que sentem, tem a questão de que a criação dos animais, o abatimento, o fornecimento de produtos de origem animal são predatórios para o meio ambiente. Tem a questão, que aí é uma questão individual, que é a questão moral, né? A questão de como você se sente com relação a conhecer toda essa perspectiva e ainda assim continuar achando que tá tudo bem comendo carne, percebe? Há muitas perspectivas sobre isso. Eu vou reafirmar, o veganismo não é elitista. Ele pode ser elitista, assim como uma comida não vegana também pode ser elitista. Essa é a realidade. Não tem como dizer que não. E quando você está muito mais relacionado com alimentos que não vêm da indústria, que vem direto da produção local, que vem direto da terra, você desenvolve outras relações sociais também, né? Então é muito importante entender isso. O veganismo, ele é mais do que apenas uma dieta. Ele é também uma perspectiva de acreditar num outro modelo de sociedade, de cultura e de vida. E que nós, comunistas, batemos na tecla o tempo todo que acreditamos nesse outro modelo de sociedade. Então, por que não inserir o veganismo dentro dessa pauta de luta? Não tem sentido não inserir. Tá? Enfim, eu me tornei vegana por conta disso, eu me tornei vegana por conta da minha consciência moral, eu me tornei vegana por conta da minha crença numa sociedade diferente, numa sociedade mais justa e igualitária com todos, pela minha crença de respeito à natureza, pela minha crença de bem-estar. Tem tantas pautas que a Sabrina aborda no canal, ela e o companheiro dela no canal dele também, que fala sobre o bem viver e sobre premissas de vivência que vêm de povos nativos, né, americanos, que são muito importantes, que são muito interessantes, porque são outros modos de ver. E não tem nada de utópico, não tem nada de necessariamente espiritualista, principalmente porque nós, marxistas, somos materialistas na nossa análise, né? No sentido de compreender a vida aqui na realidade, de que o espaço da religiosidade é um outro, que você pode ter ou não. Mas essas perspectivas de observação de povos nativos não necessariamente estão relacionadas com magia, com coisas que não são da materialidade. Há apostas, leituras e processos materiais absolutamente diferentes e que geram o que a gente chama de bem viver. Vale a pena conhecer, vale a pena estudar um pouquinho mais. E ser vegano é uma experiência incrível. É uma experiência incrível porque faz você ressignificar também um ato que você pratica cotidianamente. Um ato que, pra gente que milita, né, que fala, vamos fazer aqui atos de militância, pontos de militância, momentos de militância. Eu posso militar no meu prato todos os dias. Eu ainda tenho o privilégio de poder me alimentar todos os dias. Eu tenho o privilégio de escolher. Eu tenho o privilégio de ter soberania alimentar. Mas essa é uma pauta importante porque a soberania alimentar quebra a grande indústria alimentar. Enfim, isso é pauta para um outro vídeo. Valeu, gente! Curte, compartilha, se inscreve, por favor, me ajuda. Curte meu Instagram, Senhorita Gorda. E no Instagram eu tô fazendo propaganda do Clube do Livro à Esquerda. Corre lá, porque, mano, tô apaixonada pelos livros que eu recebi esse mês. Valeu, galera!